Você sabe por que pode ser tão difícil parar de jogar o Tigrinho e outros jogos de aposta online? Muita gente olha para uma pessoa que perdeu dinheiro apostando e pensa: era só parar. Mas o problema não é tão simples assim. A dependência em apostas envolve o funcionamento do cérebro, emoções, comportamento e também o ambiente em que a pessoa está vivendo. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Se você já sentiu que perdeu o controle com apostas ou conhece alguém que está passando por isso, a primeira coisa que precisa entender é que isso não significa simplesmente falta de força de vontade. O vício não pode ser reduzido a uma falha de caráter ou a uma escolha errada. Ele é um problema muito mais complexo. E uma das coisas que ajudam a entender isso é observar o que acontece quando o jogador está prestes a ganhar. Imagine que você está jogando e aparecem dois símbolos iguais. O terceiro símbolo passa muito perto. Você não ganhou. Mas a sensação é diferente de simplesmente perder. Fica aquela sensação de quase. Foi por pouco. Na próxima eu consigo. E esse detalhe é muito importante. Um estudo publicado em 2009 por Luke Clark e outros pesquisadores analisou justamente esse chamado efeito da quase vitória. Os pesquisadores observaram que esses resultados, mesmo sendo perdas, aumentavam a vontade dos participantes de continuar jogando e ativavam regiões do cérebro relacionadas ao processamento de recompensas. Ou seja, você perdeu. Mas o seu cérebro pode interpretar aquele resultado de uma maneira diferente de uma derrota comum. É como se o jogo dissesse: você estava quase lá. E isso pode ser suficiente para fazer você tentar mais uma vez. E depois, mais uma. E depois, outra. É aí que começa um dos problemas das apostas. Porque o jogador não está simplesmente pensando em ganhar dinheiro. Ele começa a perseguir aquela sensação de que a próxima aposta pode mudar tudo. Existe ainda outro ponto importante: a expectativa. Quando você coloca dinheiro em uma aposta, existe um momento de espera. Você olha para a tela, espera o resultado. E durante esse período existe uma mistura de ansiedade, expectativa e esperança. O resultado pode ser uma vitória, mas também pode ser uma derrota. E, em alguns jogos, até a forma como a derrota aparece é capaz de manter o jogador envolvido. É justamente por isso que os chamados quase ganhos são tão importantes para entender esse comportamento. Outro estudo, publicado em 2011 por Catherine Winstanley e outros pesquisadores, investigou esse fenômeno usando um modelo de caça-níqueis em ratos. O estudo encontrou evidências de que a dopamina participa dos mecanismos relacionados à expectativa de recompensa depois de uma quase vitória. É importante deixar claro que esse estudo foi realizado em animais. Então, não significa que podemos simplesmente dizer que o cérebro humano recebe uma descarga de dopamina toda vez que quase ganha. A questão é mais complexa. Mas esses estudos ajudam a mostrar que existe uma relação entre expectativa de recompensa, comportamento de repetição e os chamados quase ganhos. E agora vem uma parte ainda mais importante. Porque não é só o cérebro. A vida da pessoa também entra nessa história. O trabalho de Sabrina Braga, publicado em 2025, mostra justamente que o envolvimento com as bets pode começar de uma maneira aparentemente inocente. Uma brincadeira, uma propaganda, um influenciador mostrando uma vitória, um amigo dizendo que conseguiu ganhar, ou aquela promessa de dinheiro rápido. A pessoa começa pensando: vou colocar só R$20. Depois ganha, ou quase ganha, e aquilo cria vontade de continuar. O problema é que, para algumas pessoas, esse comportamento vai crescendo aos poucos. O valor das apostas aumenta, as perdas começam a incomodar, e aparece um pensamento extremamente perigoso: eu preciso recuperar o que perdi.
E essa talvez seja uma das maiores armadilhas das apostas, porque quando você perde R$ 100, pode pensar que precisa apostar mais 100 para recuperar. Depois, perde 200 e pensa que precisa apostar 400. E quando percebe, não está mais jogando para ganhar. Está jogando para tentar voltar ao ponto onde estava. É um ciclo. E quanto mais dinheiro é perdido, maior pode ficar a vontade de recuperar. O problema é que o jogo não sabe quanto você perdeu. Ele não está tentando devolver o seu dinheiro. E continuar apostando não transforma uma perda passada em uma vitória garantida. Na verdade, você pode acabar aumentando ainda mais o prejuízo. Mas por que algumas pessoas ficam mais vulneráveis a esse ciclo? É aí que entra a parte psicológica. O trabalho de Sabrina Braga chama a atenção para uma questão muito importante. Em alguns casos, a aposta pode acabar funcionando como uma espécie de fuga. A pessoa está estressada, está preocupada com dinheiro, está passando por problemas pessoais, está se sentindo ansiosa, frustrada ou insatisfeita. Então ela entra no jogo, durante alguns minutos, tudo parece desaparecer. Só existe a tela, os números, as cores, o resultado, a expectativa e aquela sensação de que alguma coisa pode acontecer. O problema é que esse alívio pode ser apenas temporário. Quando o jogo termina, os problemas continuam lá. E se a pessoa perdeu dinheiro, agora existe mais um problema para enfrentar. É por isso que o vício em apostas não deve ser tratado apenas como uma questão financeira. Ele também pode afetar a saúde mental, os relacionamentos e a vida social. Relatos de jogadores mostram justamente esse agravamento progressivo. Muitos começaram com valores baixos. Com o tempo, passaram a apostar valores maiores. Alguns começaram a esconder o comportamento da família. Outros passaram a retirar dinheiro que deveria ser usado para contas e necessidades do dia a dia. E em determinados casos, surgiram ansiedade, isolamento, sofrimento emocional e um sentimento cada vez maior de perda de controle. E existe outro fator que torna tudo isso ainda mais complicado: a propaganda. Hoje, as apostas não aparecem apenas em sites desconhecidos. Elas estão nas redes sociais, em vídeos, em transmissões esportivas, em camisas de times e também são divulgadas por pessoas que o público já acompanha e confia, como influenciadores, clubes esportivos e estratégias de marketing ajudaram a tornar as apostas cada vez mais presentes no cotidiano. Isso pode fazer uma atividade de risco parecer algo completamente normal. A mensagem muitas vezes não é: cuidado, você pode perder dinheiro. A mensagem que chega primeiro pode ser: olha quanto você pode ganhar. E existe uma diferença enorme entre essas duas mensagens. Por isso, é importante entender que uma pessoa não precisa perder tudo para perceber que existe um problema. O problema pode começar muito antes, quando a pessoa começa a esconder quanto está apostando, quando pensa em apostas durante boa parte do dia, quando aumenta os valores para tentar recuperar perdas, quando deixa de pagar alguma coisa importante para apostar, quando promete que vai parar e não consegue, ou quando percebe que está usando as apostas para escapar dos problemas da vida. Esses são sinais que merecem atenção. A própria CID-11 reconhece tanto a participação prejudicial em jogos e apostas, quanto o transtorno do jogo relacionado a comportamentos persistentes, perda de controle e continuidade da prática, mesmo diante das consequências negativas. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é para demonizar quem joga. E também não é para dizer que toda pessoa que faz uma aposta vai desenvolver dependência. O problema aparece quando o jogo começa a controlar a pessoa, e não o contrário. Porque, quando isso acontece, as consequências podem ir muito além do dinheiro. Podem aparecer dívidas, problemas familiares, isolamento, ansiedade, sofrimento emocional e, nos casos mais graves,
situações que colocam a própria vida em risco. O trabalho analisado também chama atenção para relatos de pessoas que chegaram a situações extremas por causa das consequências das apostas. Mas é importante dizer que os dados apresentados são exploratórios e não permitem afirmar que as apostas sejam, sozinhas, a causa direta desses acontecimentos. Então, se você está passando por isso, não pense, eu preciso recuperar o dinheiro que perdi. Talvez a pergunta mais importante seja: quanto mais eu estou disposto a perder tentando recuperar aquilo que já foi? Porque o dinheiro que já foi perdido ficou no passado. Continuar apostando não garante que ele vai voltar. E, muitas vezes, tentar recuperar uma perda é justamente o que faz a perda ficar ainda maior. Parar pode ser difícil, mas reconhecer que existe um problema já é um passo importante. Conversar com alguém de confiança também pode ajudar. E buscar ajuda profissional não é motivo para vergonha. A dependência em apostas é um problema que pode ser tratado e existem profissionais preparados para ajudar a pessoa a recuperar o controle sobre o comportamento e reorganizar outras áreas da vida. No final das contas, talvez a maior vitória não seja acertar uma aposta. Talvez seja conseguir fechar o aplicativo. Olhar para a própria vida e perceber que existe muito mais em jogo do que dinheiro. Porque quando uma aposta começa a tirar sua paz, seu sono, seu relacionamento, seu dinheiro e seu controle, ela já deixou de ser apenas uma brincadeira. E se você conhece alguém que está passando por isso, talvez essa pessoa não precise de julgamento. Talvez precise de alguém que diga: eu percebi que você não está bem. Vamos procurar ajuda. Às vezes, uma conversa pode ser o começo de uma mudança. Não existe dinheiro fácil garantido. E não existe aposta que valha mais do que a sua vida. Cuide da sua mente. Cuide do seu dinheiro. E, principalmente, cuide de você.